Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Andressa. Nós somos do canal Locodicea. Sejam muito bem-vindos ao Bookceia. Esse é o nosso primeiro episódio do livro Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. O livro foi escrito por Clarissa Pinkola Estes. A história aborda mitos, ancestralidade, contos e instintos feminino. Por meio desses contos, então, a autora tenta identificar a alma selvagem da mulher, com o objetivo de atingir a liberdade feminina. É um espaço de contos conhecidos e apontamentos da autora por meio dessas histórias, onde ela faz um levantamento dos seus estudos, identifica a mulher, a La Loba, ou a psique, que seria a alma de cada mulher. É uma leitura extremamente de encorajamento. Antes de adentrar a história, eu queria muito ressaltar que esse livro é extremamente interpretativo. Cada explicação, cada ideia desmembrada e discutida pela autora pode ou não te atingir. Pode, inclusive, te causar gatilhos. E tu pode não sentir nada, tipo, como tu pode sentir tudo. Ou simplesmente absorver aquilo que tu acha que serve pra ti e fazer um filtro de tudo que tu leu. Aqui a gente passeia por diversas lendas, contos e muita referência às culturas antigas e contemporâneas. Tudo isso é necessário, sim, para que nós consigamos nos enxergar dentro de tais situações. Então, vamos começar com o nosso primeiro conto. A autora, então, fala sobre uma expedição etnográfica que ela fez, onde ela conheceu a história de uma mulher que se dedica aos ossos, chamada La Loba. Ela fala que a La Loba aparenta ser... Ela fala algumas características, na verdade, da La Loba. Ela aparenta ser cabeluda, gorda e evita as pessoas. Ela não gosta de gente. A La Loba tem vários nomes, é conhecida por diferentes culturas. E o único trabalho dela é recolher os ossos. Sabe-se que ela conserva e recolhe especialmente o que corre risco de se perder no mundo. Ela guarda esses ossos de diversas criaturas do deserto, mas ela guarda, seria a sua especialidade, de mais especial, seriam os ossos de lobos. Os ossos são poderes indestrutíveis da força da vida. A gente deve procurar nos ossos essa força da vida. Na história da La Loba, ela canta sobre os ossos que reuniu. Ela faz esse canto para significar alguma coisa que seria a alma. Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um. Ela é a memória das intenções femininas e ela preserva a nossa tradição. A gente descobre, então, que La Loba é a raiz principal de todo o sistema instintivo. Ela tem outros nomes, como, por exemplo, Durga, aquela que controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos. E ela também já foi chamada de Mãe Nyx, que é aquela que exerce seu domínio sobre tudo o que for da lama e das trevas. A La Loba está dentro de nós. Ela é a nossa força primitiva. Ela é o nosso instinto feminino. Ela descreve essa situação do encontro com a nossa força primitiva da seguinte forma: o lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam, o lugar onde as mulheres correm com os lobos. O que a autora tenta nos comunicar é que nós temos sim uma mulher selvagem dentro de nós, e que esse é o nosso feminino primitivo. É bem legal ver que a autora fala que esse conhecimento adquirido acaba nos aproximando da mulher selvagem. Quando a La Loba canta, ela está cantando a partir do saber contido dos ovários, tipo do fundo da alma mesmo. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Dispor da semente significa ter acesso à vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte, dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a da mãe da vida e da morte em sua forma mais antiga, como gira nesses ciclos constantes.
eu a chamo de mãe da vida, morte, vida. Meu Deus. Perfeito, simplesmente perfeito. Como eu mencionei anteriormente, simbolicamente, a representação dos ossos representa uma força indestrutível. A La Loba é nada mais, nada menos que a guardiã da alma. Ela é a guardiã do nosso lado selvagem. E é legal também mencionar que a autora conta pra nós, né, que esse lado selvagem muitas vezes... Acho que eu vou dar um exemplo mais claro, né, que é quando... Não dá spoiler. Uma mãe... Não, que é quando uma mãe corre pra proteger um filho, né? Eu acho que isso é o que mais liga, é o que o pessoal mais consegue enxergar como o lado selvagem, né? Tipo, isso sim é um exemplo, gente. Não é só isso. Tem milhares de exemplos. Esse é o mais palpável, eu acho. Tá, beleza. Agora, como a gente falou lá no começo, são várias histórias, né? Então, agora a gente vai mudar de história e de abordagem. Porém, tudo o que a gente acumula de conhecimento do primeiro conto soma pro resto do livro. Então, agora a gente tem o conto do Barba Azul, que tem esse nome por ter a barba de um tom muito perolado, quase azul cintilante. Então, vamos falar bem resumidamente, porque os contos costumam ser bem grandes. O Barba Azul se casou com uma moça, a mais nova de 3 irmãs. Um dia, ele precisou ir viajar e deixou um molho de chaves com a esposa. Ele disse para ela que ela podia usar todas as chaves da casa, da mansão, né? Exceto uma. E que também podia chamar as irmãs dela para irem ficar ali com ela, para ela não ficar sozinha. Ela fez isso, ela chamou as irmãs dela para irem para lá. Só que, instigada a descobrir o porquê de não poder usar aquela chave, ela e as irmãs começaram a abrir todas as portas para ver qual porta ia se abrir com aquela chavezinha. Elas encontraram a porta, mas o que tinha dentro do aposento não era o que ela esperava. E mais do que depressa, elas perceberam que o Barba Azul tinha o costume de decapitar suas esposas. E lá dentro, naquele quarto, naquele aposento, né, estavam os ossos delas. Então ela fechou a porta bem rápido para ele não descobrir que ela tinha ido lá. Só que a chavezinha começou a vazar sangue, como se ela chorasse sangue. E ela tentou fazer de tudo para parar o sangramento na chave. Ela tentou, porém nada aconteceu e a chave continuou a chorar sangue. Então ela escondeu a chave, ela resolveu esconder a chave. Só que o Barba Azul voltou de viagem e acabou descobrindo que ela tinha usado a chave. E então, né, consequentemente, que ela tinha aberto aquela porta que não era para ela abrir. E por isso agora ela ia ser punida como as outras. Ela seria também decapitada. Mas, com a ajuda das suas irmãs e dos seus irmãos, o Barba Azul acaba morrendo e ela se salva. Eu não sei porquê, mas essa história me remete muito à história do Drácula. Eu acho que é porque ela é muito assombrada, digamos assim, sabe? Ela é sinistra, me remeteu um pouco também. Bom, então a história do Barba Azul fala de um homem que habita a alma das mulheres. E para manter esse predador adormecido, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes. Ele vive nas margens, observando e esperando a hora de atacar. Eu vou ler um trechinho do texto. A irmã mais nova, a menos desenvolvida, cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua. Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior. Mesmo assim, no final, escapará mais sábia, mais forte e sabendo reconhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. Esse erro de raciocínio é quase rotineiro numa mulher tão jovem, cujos sistemas de alarme ainda não estão totalmente desenvolvidos. Ela é como um filhote de lobo, sem mãe, que rola e brinca na clareira. Sem perceber, o lince de quase 50 quilos que se aproxima vindo das sombras. No caso de uma mulher mais velha que está tão isolada do seu aspecto selvagem que mal chega a ouvir os avisos do seu íntimo. Ela também segue em frente com um sorriso ingênuo. Aqui a autora nos diz que mulheres que já estão fragilizadas
são mais fáceis de ser seduzidas e que aquela chavezinha que ela não podia usar significa muito mais do que a gente imagina. Ela passa uma sensação de falsa liberdade. Ela também nos fala que a chave simboliza as portas que podemos abrir, fazendo as perguntas certas. Isso é muito importante, fazer as perguntas certas. Já o sangue que sai da chave simboliza a perda de criatividade da mulher. Mas uma chave comum simboliza conhecimento. Aqui nesse livro, a gente tem bastante exemplos onde o id, o ego e o superego ficam bastante evidentes. E um desses momentos é quando a autora nos diz que a mulher ingênua precisa lidar com a situação, que ela precisa enfrentar a realidade. E isso é um gosto particular, é um estudo particular, é um estudo pessoal. Então eu gosto muito de ver como as situações desse livro se encaixam perfeitamente nesse padrão, entre aspas, né? A psicanálise, sim, ela tá presente em algumas partes do livro, claro, mas isso tudo é muito interpretativo, como eu já tinha falado. Então, pensem comigo. Isso, lembrando que isso não tá no livro, isso é só a minha cabeça pensando. Só uma reflexão. Pensem comigo. O id é responsável pelo lado sonhador, entre aspas. O superego é o lado que vai te incentivar a se sentir culpado. É aquele lado da cobrança. Então, o ego automaticamente é o equilíbrio. Então, imaginem se a menina ingênua agisse com algum dos extremos. Gente, sério, isso... Eu bato na tecla de novo, é um argumento meu, são minhas ideias, isso não são palavras da autora. É só a minha visão sobre a situação, beleza? Então vamos seguir. O id sim poderia falar pra ela que tudo bem, aquela situação era um engano e tudo ia ficar bem, enquanto o superego iria ficar ali, né, culpando ela por ter aberto a porta, porque ela foi avisada de que não deveria abrir a porta. E o ego tem que estar ali para equilibrar tudo isso. Abre aspas. Tudo bem, tu viu os corpos, é real. Agora tu vai ter que lidar com as consequências. Seja mulher. Fecha aspas. Isso foi só uma reflexão minha sobre o que a gente leu, tá, pessoal? Por favor. Eu vou ler um trecho para vocês, bem curtinho. Eu vou tentar. Se uma mulher não examinar essas questões do seu próprio entorpecimento e assassinato, ela permanecerá obediente aos ditames do predador. Uma vez que ela abra aquele aposento na psique que mostra como está morta e retalhada, ela perceberá como diversas partes da sua natureza feminina e de sua psique instintiva foram extirpadas e tiveram uma morte indigna por trás de uma fachada de prosperidade. Agora que ela percebe isso, agora que registra como está presa e quanto da sua vida psíquica está em jogo, agora sim, ela pode fazer algo ainda mais poderoso. É bem interessante que a autora faz uma analogia à história da La Loba, a mulher protetora de ossos, com o conto da Barba Azul. Bem como a Rafa mencionou no início, né? A La Loba abre o livro, né? Essa história de contos, mas ela tá sempre recorrente em outras histórias. Sempre, né? Tipo, ela é a nossa base, né? Então, automaticamente a autora vai fazer sempre ligação, né? Então é muito importante a gente manter a conexão com as histórias. Inclusive, Barba Azul, ela continua citando, então, né? O corpo do Barba Azul, então, é deixado para que os devoradores de ossos pudessem tomar conta, enquanto a La Loba canta em cima dos seus ossos. Eu vou ler um trechinho do texto. Já vimos como a mulher selvagem é La Loba, a mulher dos ossos, a descobridora dos mortos, que canta sobre os ossos dos mortos, trazendo-os de volta à vida. No final da história do Barba Azul, seus ossos e cartilagens são deixados para os abutres. Este fato nos dá um forte insight sobre a transformação do predador. Essa é a última tarefa para a mulher nessa viagem com Barba Azul. É de permitir que essa natureza de vida, morte e vida desmanche o predador e leve embora para ser incubado, transformando e devolvido à vida.
Somos apresentadas, então, ao sonho com um homem sinistro. Esse sonho nada mais é do que aqueles tipos de sonhos, né? Que a gente se sente impotente, onde a gente é observada por um assassino ou alguém mau e a gente simplesmente não consegue acordar do pesadelo. Eu vou ler um trecho do livro para vocês. Como a esposa do Barba Azul, se a mulher conseguir dominar conscientemente a pergunta-chave sobre a questão e respondê-la com honestidade, ela poderá se libertar. Então quer dizer que se a gente conseguir descobrir dessa palavra-chave, a gente vai conseguir se livrar desse sonho com esse homem sinistro, né? Eu vou ler mais um pedacinho, porque se deixar eu leio o livro inteiro, mas eu vou ler mais um pedacinho. O homem sinistro nos sonhos de mulheres aparece quando é iminente uma iniciação, uma mudança psíquica de um nível de conhecimento e de comportamento para outro nível mais maduro e mais cheio de energia. Ou seja, o homem sinistro não deixa de ser a nossa consciência, né? Pesando ali, nossa consciência sobre as coisas que estão acontecendo, né? A mulher precisa, então, se livrar da negatividade que rodeia a vida dela, porque esses sonhos, esse invasor, se alimenta do medo dela. Nós precisamos enfrentar os nossos medos para poder, então, se livrar do invasor, do predador. E a cura para essas mulheres fragilizadas é prestar atenção na intuição. Ela não falha. Isso é um fato. Vamos conhecer então a boneca de bolso mais atarefada do mundo, mais ocupada e prestativa desse mundo. Mas eu precisar de uma boneca dessa comigo. Vamos conhecer então o conto da boneca de bolso, Vasalissa, a Sabida. Bom, no leito de morte, a mãe de uma jovem chamada Vasalissa, entregou então uma boneca para a filha. Algum tempo depois, então, seu pai casou novamente. E com isso, a jovem acabou ganhando uma madrasta terrível e umas irmãzinhas. Sim, parece a história da Cinderela. Com certeza. E quem leu e não se identificou, tem alguma coisa errada. Não conhece a Disney. Não, tô brincando, gente. Nem todo mundo é obrigado a conhecer a Disney. Claro que não. Capaz, é só uma brincadeirinha. Só essa história. Bom, um dia a madrasta então pediu pra essa jovem ir à floresta e pedir fogo pra uma bruxa. Nada mais, nada menos que uma bruxa, né? Chamada como, Rafa? Baba Yaga. Meu Deus do céu. Olha o nome do bicho. Porque, assim, tava todo mundo congelando. Então, a jovem não pensou duas vezes antes de ir, né? Vou lá me aventurar, porque ninguém pode. Então, eu sou a única que vou. Tá. Aí, ela tava lá na floresta e tal. Quando viu, encontrou a bruxa, que levou ela pros seus aposentos. Agora, sim, tá parecendo mais, assim, cara de Branca de Neve. Só que, em vez de matá-la, a bruxa pediu pra Vasalissa arrumar a casa dela. Acredita nisso, meu povo. Sério, fazer uma limpa na casa. Ela ficou uns dias lá fazendo isso. Na verdade, não foi ela quem fez, né? Na verdade, foi a boneca dela, né? A boneca de bolso que a mãe dela tinha dado pra ela. Pra vocês terem a noção dessa boneca, né? Coisa mais linda fazendo todo o trabalho. Ela conseguiu, então, o fogo e retornou pra casa. Mas, quando ela tava chegando no lugar, né? Ela tava chegando ali perto, chegava. Conforme ela foi se aproximando da casa, a sua madrasta e as suas irmãs acabaram pegando fogo. É nos dito, então, que, enquanto a mãe boa demais vai morrendo, uma nova mulher vai nascendo. A mãe boa demais acaba nos impedindo de desenvolver certos aspectos. Uma hora ou outra, a gente precisa se desapegar dessa mãe e seguirmos sozinhas, desbravando aí o mundo. E eu acho que essa mãe boa demais, eu acho que esse termo acaba falando por si só, né? Eu vou começar um pedaço dos trechos que eu vou ler em seguida. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho acolchoado da pré-adolescência para a selva frenética da adolescência. Para algumas meninas, porém,
O processo de desenvolver uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição, está apenas pela metade nessa época. E as mulheres com uma formação desse tipo vagueiam anos a fio desejando profundamente a experiência completa da iniciação e se ajeitando da melhor maneira possível. A iniciação de Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer os valores e atitudes de dentro da psique que não mais sustentam. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas há muito aceitos que tornam a vida segura demais, que superprotegem, que fazem a mulher andar com passinhos rápidos em vez de com longas passadas. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais morra só porque chegou sua hora. Embora essa mãe boa demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona, é tão bom ficar com ela, tão gostoso, para que ir embora? Com frequência, ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar, a permanecer na segurança. Ou seja, na nossa zona de conforto, né, gente? Portanto, o primeiro passo consiste em afrouxar nossa dependência do refulgente arquétipo da mãe boa demais e sempre gentil da nossa psique. Largamos a teta e estamos aprendendo a caçar. Há uma mãe selvagem à espera para nos ensinar. Bom, eu achei sensacional essa análise dela sobre esse caso, né? Esse conto. É verdade. Eu vou ler um pouquinho sobre isso. A madrasta e suas filhas representam, então, elementos poucos desenvolvidos, mas provavelmente perversos da psique. Trata de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que não são consideráveis, indesejáveis ou inúteis. A Vassalisa é privada dos direitos de uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la. No que diz respeito, ela é desnecessária na família, né? Porque a família odeia e a insulta também. Mas a madrasta da sua família pode ser considerada criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura. A madrasta psique é diferente da família, da alma, por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas. A autora também compara a Vassalisa como uma de nós. Ela diz que ela precisa de alguma luz, de alguma orientação que a diferencie do que é bom e do que não é. Ela não vai crescer e ficar parada, ela vai ser sempre um saco de pancadas para todo mundo. Ela precisa acordar e deixar fluir os seus sentimentos mais profundos. A autora também diz pra gente que as bonecas representam o espírito interior das mulheres, a voz da razão, do conhecimento e da conscientização, e também servem como talismã. Já parou para pensar em como alimentar a tua intuição? Pois é, isso é respondido nesse livro, e é de uma forma muito simples, mas tão simples que tu nem vai acreditar, porque é só tu prestar atenção nela, reconhecer ela e fazer dela uma amiga, agir conforme ela manda, agir conforme o teu instinto manda, conforme a tua intuição tá falando. Se tu fizer isso, automaticamente, tu vai estar alimentando ela. Eu vou ler um trechinho do livro agora sobre as bonecas. As bonecas servem de talismãs. Os talismãs são lembretes do que é sentido e não visto, do que existe, mas não do que é evidência imediata. A Baba Yaga, então, ela é a nossa mãe selvagem. Ela é a mestra que a gente pode consultar nesses casos. Ela instrui o ordenamento da casa da alma. Ela infunde uma ordem alternativa no ego, uma ordem em que a magia pode acontecer, a alegria pode ser criada, o apetite permanece intacto, as tarefas são realizadas com prazer. Baba Yaga é o modelo para sermos fiéis ao self. Ela ensina tanto a morte quanto a renovação. A gente pesca ali a lição de separar o milho bom do milho mofado, que eu acho que também é uma expressão que fala por si só.
E a Baba Yaga nos ensina que somos todos vida, morte, vida. As coisas precisam morrer para novas poderem nascer, como eu já tinha falado. Então, às vezes, é interessante a gente parar e calcular o que realmente vale manter na nossa vida. Se não vale a pena, a gente precisa eliminar. Nem tudo precisa de respostas. Às vezes, saber demais não é saudável. E a autora também ressalta que a nossa intuição não deve ser consultada uma vez por ano, gente, mas sempre que acharmos necessário. Sempre que ela gritar, a gente precisa escutar. Bom, a autora chega numa conclusão que até eu preciso concordar. No final de tudo isso, a gente tem uma jovem que conseguiu ressignificar a sua psique e sair mais madura desse novo aprendizado. A autora fala: deixar morrer é o tema final da história. Entramos então em uma nova história. Um hino para o homem selvagem. Aqui acompanhamos o conto de Manaui, ou Manauí, que sonhava em casar com 2 irmãs gêmeas. Porém, o pai delas não queria liberar o casamento enquanto ele não adivinhasse o nome delas. Então, ele traz o cachorrinho dele e o cachorrinho consegue descobrir o nome delas. Mas toda vez que ele tenta chegar até o seu dono para contar que sabia os nomes, ele acabava sendo distraído por alguma tentação, uma comida gostosa no meio do caminho. E sempre que isso acontecia, ele esquecia dos nomes delas e precisava voltar de novo até a casa das moças. Eu sou o cachorro da história. Um dia, ele estava muito resignado a continuar, sem nenhuma interrupção, e mesmo com todas as tentações que apareceram no caminho, ele conseguiu seguir o caminho dele, ele conseguiu seguir, o que ele queria, que era chegar no dono dele. Porém, ele foi surpreendido por um homem estranho que agarrou ele e exigiu saber o nome das moças. Ele negou a dar aquela informação, pois quem merecia isso era o seu dono. Então ele conseguiu se livrar do homem, contou para o seu dono os nomes das moças e Manauí, ou Manaui, conseguiu se casar com elas. Eu vou ler um trechinho do livro sobre esse conto. A história decifra um segredo antiquíssimo das mulheres, que é o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. Nossa, gente, só aqui eu já chorei, né? Ah, isso eu sei. Ai, complicado, porque esse livro, assim, eu não tava gostando no início, mas aí começou aquelas frases de efeito. Exato. Essas frases são as que me pegaram. Acho que pegaram todo mundo que leu o livro, né? A história de Manauí contém todos os fatos essenciais para a intimidade com a mulher selvagem. Manauí, através de seu cão fiel, adivinha os 2 nomes, as 2 naturezas do feminino. Ele não sairá vencedor a não ser que resolva o mistério. Ele precisa usar o seu próprio self instintivo, o self cão, para conseguir o que deseja. Eu achei bem marcante também que a autora nos relembra sobre esse poder do nome, né? O poder de dar um nome a alguém, uma pessoa ou uma criatura. Deixa eu só fazer um adendo a isso que tu tá falando, que na hora que eu li, me lembrou do Invocação do Mal 2, quando eles precisam descobrir o nome do demônio pra conseguir exorcizar ele. Sim. Isso é o poder do nome, né? Tipo, a força que ele tem, né? O que ele significa. Muitas vezes até os nomes são mantidos, em algumas culturas, né? São mantidos em segredos para proteção, né? Do próprio dono, né? Do próprio nome. Ela também fala que a força de um animal... Aqui, por exemplo, né, tem essa história do cachorro ali, do cão. Mais uma vez, ela nos faz lembrar que os cães são mágicos. Eles são seres mágicos no universo. De alguma maneira, esse cãozinho da história, ele tem um significado além do que ele representa. Ela demonstra também como funciona essa questão psíquica dos cães e de animais, né, não só dos cães em si. Mas eu gostei bastante dessa análise dela sobre os animais, principalmente, né, falando do cachorro,
Porque realmente, né, eles são seres mágicos, né? Eu tava comentando contigo semana passada que o meu cão, ele pressente coisa ruim. E ele tem um faro, assim, Deus que me perdoe, né? Mas é a realidade, gente. Ele tem um faro pra morte. Então, quando ele passa o dia inteiro quieto, desde de manhã, escondido, né, acuado em um canto, geralmente no final da tarde ou no início da noite vem uma mensagem dizendo que alguém faleceu. E isso já aconteceu 2 vezes. Então, assim, eu acho que isso representa essa questão do cão da mágica. Ser mágico, né? Da alma dele, né? Da sensibilidade, né? Exato. Ele também faz parte desse universo selvagem. Além de a gente já saber que os cães são mágicos, né? Eles também são responsáveis por trazer muitos sorrisos para muitos rostos. E realmente, tipo, eu concordo 100% com isso, porque eles são seres com uma ingenuidade incrível. Eles amam sem julgar. E é muito importante ressaltar também que o Manauí precisava conquistar a mulher selvagem que habitava as moças, né? É a mulher selvagem que precisava ser convencida da verdade dele. E a força de vontade do cachorrinho tá ali para nos mostrar que quando queremos e somos persistentes em relação às nossas ideias, ideais e objetivos, nós conseguimos sim ultrapassar qualquer obstáculo. Basta acreditar na nossa verdade. Então vamos pro nosso último conto de hoje, né? A Mulher Esqueleto. Bom, um pai tinha uma filha meio rebelde, digamos, e ele resolveu então jogar ela no mar. Como vocês podem imaginar, ela acabou morrendo, até que um dia um pescador, né, veio pescar e jogou um anzol ali no mar. E acabou recolhendo então os ossos da mulher, esqueleto. Ela passou boa parte do tempo com ele, né, tudo que ele fazia, ela estava atrás dele e tal, dia a dia, até que chegou a hora dele se conectar com a alma da mulher. Os dois viraram uma alma só, e assim a mulher esqueleto se nutriu da carne do homem. Através de uma lágrima. Precisava fazer esse... Ai, meu Deus, eu precisava desse adendo. Ai, precisava, porque é muito, sabe? Muito poético. É, exatamente, a palavra não saiu da minha boca. Eu vou ler um pedacinho referente a esse conto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam o verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. O arquétipo da força da vida, morte e vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista. Disse que carrega uma grande foice para ceifar a vida dos que nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Gente, sério, é muito lindo as explicações, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que ler mais livro de autoajuda na vida. Amar é muito mais do que um beijo. Amar é muito mais do que uma palavra solta. Ter alguém como companheiro ou companheira exige conseguir enxergar além da nossa mulher selvagem,
desembaraçar os nós que prendem a mulher esqueleto. Significa estar vulnerável. E não é nada fácil estar ou ficar vulnerável. Gente, isso são palavras minhas, tá? Isso não é do livro. São tuas, mas eu já tô chorando. Tu tá chorando com o que eu escrevi? Nossa, sou tão poderosa assim. Então tá. Vamos saber, já vou escrever um livro aqui. Não, um livro eu já tenho, só falta publicar. Vamos lá. Ó, viu? A Rafa já tem um livro escrito, ó. Mas se nós quisermos deixar o amor fazer parte das nossas vidas e preencher de verdade o nosso coração, a gente precisa sim baixar a guarda. Tem um documentário da Brené Brown, onde ela fala sobre isso, sobre a vulnerabilidade em várias situações. E ela também usa uma metodologia que me lembrou muito esse livro. Aqui, a Clarissa fala sobre entrar na floresta e se encontrar, sobre encontrar a trilha no meio das árvores. A Brené Brown fala sobre quem tá na arena contigo, quem tá lutando contigo, quem tu sabe que pode confiar sem medo de se machucar, quem tá lutando na arena contigo e quem tá na arquibancada só olhando. Eu te pergunto. Eu acho que são metodologias muito bem colocadas. E foi só um comentário porque uma coisa me remeteu à outra. Então eu precisava falar sobre isso. A autora também conta pra gente que o sono nos renova. Que o sono é como dar um restart na nossa vida. E a única confiança é de que quando ocorre um final, vai surgir um novo começo. Eu vou ler mais um trechinho. Para que o amor viceje, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser será de natureza transformadora. Ele precisa se permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve a uma sábia inocência, que cria e recria, como seria de esperar, as espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. Agora a gente vai falar um pouco sobre a lágrima que a mulher esqueleto bebeu do pescador para poder se transformar, né, em uma mulher de verdade. As lágrimas detêm poder criativo. Nas mitologias, o surgimento de lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera. No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como aglutinante para prender elementos, unir ideias, reunir almas. Nos contos de fadas, quando as lágrimas brotam, elas espantam ladrões ou provocam inundações nos rios. Quando são salpicadas, invocam os espíritos. Quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão. Quando tocadas, causam a concepção. Inclusive, isso me lembra a lágrima da Fênix em Harry. Tem Branca de Neve, Cinderela, Harry Potter, olha! Uma lágrima, percebida por uma pessoa bondosa, é compreendida como um pedido de aproximação. E assim chora o pescador, e a mulher se aproxima um pouco mais. Sem aquela lágrima, ela continuaria sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ele nunca despertaria para o amor. Bom, então a gente tá chegando no final dessa primeira parte, né, do livro. Eu ia resumir, mas eu acho, assim, esse trecho genial e eu preciso ler ele por completo. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida, morte e vida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada homem. A forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela também é exclusiva. Nós sabemos que, para amar, é preciso que beije a megera. E ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. Portanto, no final, ao se prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como bebê, de maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar na vida e na morte, ela começa a partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra o caminho do coração e o caminho da criação. Ela lhe mostra que a criação é uma série de nascimentos e morte. Ela ensina que o excesso de proteção não se cria nada.
e que o egoísmo não cria nada, e que se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem, e é assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá o seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o fim dos seus dias. Ai, gente, pelo amor de Deus, tá né? louco. Não tem como, sem né? palavras, sem palavras. Provavelmente não deve ter mais ninguém com a gente aqui, a gente deve estar falando sozinha, mas, cara, é demais. É demais. Bah. Esse trecho, pra mim, é genial. Foi a coisa mais inspiradora e emocionante que eu li, tipo, até esse momento. Até esse ano. Ah, eu já li muita coisa, então é meio confuso. Mas esse porque é lindo. é diferente tu ler, tipo, texto acadêmico e texto, tipo, assim, né? Mas tem isso, né? Tem uma coisa, mas tem uma diferença. Então, tipo, ler isso, pra mim, nossa. E olha que eu não sou muito emotiva, né? Não, tu não tem coração, né? Convenhamos. Então, com esse trecho de arrancar corações, a gente termina essa parte. Mas antes, a gente quer fazer alguns adendos, né? Com certeza. Afinal, nem tudo foi perfeito. Não sei pra quem, mas... Pra Sem Coração não foi perfeito. Exatamente. Opiniões. Rafa, eu me identifiquei demais com o livro. Logo de cara, foi assim, foi uma troca mútua, sabe? Eu amei de uma forma imensurável essa primeira parte. Eu consegui me visualizar em cada história, em cada argumento, em cada discussão levantada. Eu adoro leituras que me façam refletir, leituras que me façam pôr em práticas estudos que eu me interesso, como, por exemplo, a psicanálise. Isso força a minha mente a trabalhar em cima do nicho específico que eu tô habituada a me movimentar. Isso me deixa na minha zona de conforto. E eu acredito que sim, tu tenha que ler esse livro, porque, como eu já disse, ele deve ser sentido por cada um da sua própria maneira. Ele tem citações lindas e, sinceramente, a vontade é de falar todas aqui. Mas não tem como, porque, como a Andressa costuma falar, não é um audiobook. A Andressa não deixou, tá me entregando. Que isso? Então, se vocês tiverem a oportunidade, se, sei lá, vocês estavam na dúvida se realmente valia a pena ler esse livro, eu acho que vocês devem ler, porque para alguns pode não acrescentar, para alguns eu acredito que vai somar muito. Então, leiam e tirem as próprias conclusões de vocês. E se tu tá tentando se encontrar, ele com certeza, com toda certeza desse mundo, ele vai te dar um norte. E eu quero deixar como dica aqui também esse documentário da Brené Brown, que, se eu não me engano, ele ainda tá disponível na Netflix. Sério, assim, olhem. Foi indicação da minha psicóloga e eu aprendi muito, eu tirei muitas coisas dali, eu absorvi muita coisa dali pra minha vida. E também vale ressaltar sobre as lendas, né, e os mitos que são mencionados no decorrer do livro. Eu conheço muitos contos, muitas referências de deuses, de culturas e religiões antigas. Mas, isso é porque eu gosto. Eu sou completamente apaixonada por história, por cultura, e eu acredito que tudo acrescenta para que lá na frente, quando tu pegar um livro desse, por exemplo, tu não se sentir perdida. Tu colher pelo menos um pouquinho de cada assunto já é o suficiente. Isso faz com que tu consiga discutir com outras pessoas sobre determinados assuntos.
Isso estimula o teu interesse e consegue fazer com que tu tenha argumentos dentro de uma conversa, o que é muito importante. Então, se vocês puderem, plantem essas sementinhas de conhecimento para colher amanhã. Então, se tu conhece alguma dessas lendas e tem curiosidade, pesquisem, porque realmente vale a pena. Bom, se tu tá pensando em ler o livro, eu já adianto. Não é uma leitura muito fácil. Tu tem que estar disposto a fazer um pouco de trabalho mental, né? De vez em quando até dar uma gugada para tentar entender algumas palavras. Encontrar também, talvez, mentalmente alguns sinônimos, né? De algumas coisas que a autora vai pontuando. Para mim, essa primeira parte, principalmente a introdução, parecia que eu tava lendo um TCC, com todas as justificativas colocadas em uma pequena parte. Eu fiquei muito, muito puta porque eu não esperava isso. E eu não sou fã de livro de autoajuda. Mas depois que as coisas vão pegando forma e tu começa a ler o livro, parece que esse livro, ele engloba outros livros. E pra quem não conhece muitos contos, como eu, é extremamente cativante e surpreendente ler isso, né? Depois do final, né, desses contos, a autora então começa a fazer uma análise, né, a procurar a mulher selvagem dentro dessas histórias. Pra mim foi como ler um trabalho de análise, né, dela mesma, e não de fato uma história que faz parte do livro. Isso acabou me cansando um pouco. Mas calma, gente, calma que meu coração amoleceu, tá, gente? Peraí. Eu posso não ter gostado logo de início, porque como eu mencionei, eu descobri agora, na realidade, por enquanto que a gente tá fazendo esse podcast, que o livro é classificado como autoajuda. Eu não sabia. Eu fiquei pasma. Pois então. Pois é, né? E assim, nada como tempo pra te não se acostumar, como tempo de leitura. E é meio surreal, sabe? Eu não sei de onde é que a autora tira essa habilidade pra pegar uma lenda, fazer uma volta imensa, né? Falar pro leitor, olha aqui está a mulher em sua plena liberdade. E é assim que eu gosto. Muito bom, adorei. Recomendo, gente. Então esse foi o nosso longuíssimo primeiro episódio sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Muito obrigada se tu ainda tá aí. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, @loucaodisseia, e de se inscrever no nosso canal do YouTube, que a gente tá rumo a 200 inscritos. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima semana. Tchau! Tchau!